A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre recompensa dos vencedores. Você sabia que a nossa caminhada, na nossa vida espiritual, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós estamos numa corrida, uma corrida semelhante à corrida de atletas no estádio. Existe corrida em que há obstáculos para o atleta vencer e vencer com velocidade. Na nossa vida espiritual, também, semelhantemente, existem obstáculos que nós precisamos transpor para estarmos correndo e vencendo a corrida. Né? Então, essas barreiras que existem, nós precisamos, então, estar vencendo cada uma delas. Então, nós na nossa caminhada com Cristo, então, precisamos vencer cada barreira, cada obstáculo. Existem regras para o atleta correr estas corridas e vencê-las. Se não correr de acordo com essas regras, o atleta é reprovado. Assim como nós, atletas de Cristo, nós precisamos correr e nesta corrida existem regras para serem obedecidas e que nós devemos, então, transpor as barreiras de acordo com a orientação, de acordo com as normas desta corrida. Então, nós precisamos, nessas barreiras, existem barreiras na nossa vida espiritual que nós precisam ser removidas e tiradas do nosso caminho. Agora, existem outras barreiras que nós precisamos saltar por cima e continuar nesta corrida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim, diz que esta carreira nos está proposta. Então, não é imposta esta carreira, é proposta. Quem propõe é o Senhor Jesus para nós corrermos esta carreira. Então, não é obrigado, não é obrigado a você correr essa proposta, essa carreira. Mas é proposta. É Deus que respeita o seu livre-arbítrio, a sua livre escolha, e propõe para você uma carreira cristã para correr e lá no final ter as suas recompensas. Claro que Deus respeita as nossas decisões, mas nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Se você tomar uma decisão de não entrar nesta corrida como atleta de Cristo para vencer as barreiras e deixar tudo para lá, você vai ter as suas consequências no final da sua vida. Então, em cada obstáculo, então, nós podemos receber, e vencidos, nós podemos receber os elogios e as aprovações do Senhor Jesus. E quando completarmos esta carreira, nós vamos estar recebendo a recompensa de um vencedor. Por isso que Jesus nas cartas diz assim, ao que vencer. O apóstolo Paulo venceu todos os obstáculos a partir do momento em que ele decidiu estar correndo como atleta de Cristo nesta corrida que o Senhor Jesus propôs para ele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim, o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me será guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, existe uma recompensa, e essa recompensa é uma coroa de vida,
vida eterna. Você vai estar com Jesus para sempre. E nós vamos estar estudando as 7 cartas do Apocalipse, escritas por João, e Jesus se dirigindo, usando João, para se dirigir às 7 igrejas da Ásia. E no final, e aparece assim, 7 vezes a expressão ao vencedor. Para cada igreja existe essa expressão. Olha, vocês ainda continuam correndo, mas para vocês chegarem até a linha de chegada, vocês precisam vencer todos os obstáculos, e ao vencedor terá a sua recompensa. Nesta corrida, não existe um vencedor. Não existe 2 ou 3 vencedores em que sobem no pódio. Mas a todos, pode ser milhares e milhares de vencedores. E você pode ser um vencedor se você observar todas as regras determinadas por esta corrida, determinadas por Jesus nesta corrida. E nós vamos ver nessas 7 cartas as regras que devem ser obedecidas, os obstáculos que são colocados na nossa carreira e que nós devemos transpô-los ou, se não, retirar do nosso caminho, se dependermos de nós. Aparece também as 7 palavras, a palavra conheço. Quem está vendo através do olhar do profeta João, porque ele estava agindo como um profeta, era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vê não somente a aparência, não somente as obras externas, mas o Senhor Jesus vê o nosso íntimo e o nosso coração. Lá no mais profundo, ele conhece tudo. Ele conhece o que está te movendo a sua vida, as suas atitudes, as suas obras. Se é uma obra egoísta, se é uma obra feita relaxadamente, ele conhece todas as coisas. E ele conhece para quê? Para elogiar e recompensar todos aqueles que estão correndo com perfeição e perseverança. Mas de acordo com as regras que ele determinou. Mas também, quer dizer, correndo o quê? Olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele conhece também para nos advertir ou prometer punição para aqueles que estão correndo desordenadamente. Aqueles que se arrependem das suas obras, dos seus pecados. Então, este transpõe aquela barreira, é removida essa barreira, e ele vai partir, essa pessoa vai partir, vai continuar a sua corrida e encontrar outras barreiras que deverão ser transpostas ou passado por cima. Então, ele adverte aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Qual é a sua punição? Qual a punição que vai ter? E também ele então também diz o seguinte, que aqueles que se arrependem, há uma recompensa. Aqueles que voltam a correr essa corrida, se arrependendo dos seus pecados, voltando no ritmo e obedecendo às regras que o Senhor Jesus obedeceu, então este vai receber a recompensa. Ao expormos esta ministração, procure fazer uma retrospectiva na sua vida. Se consagrar, olhar para dentro de si mesmo. Use a palavra de Deus como espelho para a sua alma, para enxergar o que está dentro de você, no seu interior. E use também a sua mente para lembrar de onde você caiu. Quando a palavra de Deus, inspirada e ressuscitada pelo Espírito Santo, falar profundamente no seu coração,
ou você lembrar de onde você cair, você se arrepender, então você vai voltar a correr esta corrida proposta pelo Senhor Jesus. Faça como o salmista, Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então peça que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, sonda o seu coração. Porque às vezes o nosso coração é corrupto mais do que todas as coisas e nós não percebemos por nós mesmos de que nós estamos em débito com o Senhor. Não estamos correndo de acordo com a palavra de Deus. Então, deve permitir aquele que conhece todas as coisas, não somente o nosso exterior, a nossa aparência, mas conhece aquilo que está no mais profundo do nosso coração, pedir para ele sondar o nosso coração e ver se há em nós, né? Sondar, porque ele conhece o meu coração e ele conhece também os meus pensamentos, né? Então ele vai mostrar, e quando ele mostrar, então você se arrepende, clama pelo sangue de Jesus e volta a correr essa corrida proposta pelo Senhor Jesus, e haverá recompensas eternas. Aparece 7 vezes a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aparece uma vez para cada igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Pois bem, ouça como? Ouvir com esses ouvidos? Não. Ouvir com os ouvidos espirituais, porque as coisas de Deus são espirituais. No homem interior, o homem espiritual, existe um ouvido espiritual. E ouvir significa ouvir, entender, compreender e colocar em prática. Nenhum conhecimento tem valor se não colocá-lo em prática. Então, ouvir segundo a palavra de Deus, né, e entender o que o Espírito Santo diz para nós colocarmos em prática. A palavra vencedor, sabe o que significa? Vencer mais dor. Um atleta sente dor enquanto faz os seus treinamentos de horas e horas diariamente para estar preparado para correr. Então, vencer mais dor. E mesmo na corrida, ele não olha para a dor. Ele não dá atenção à dor. Mas ele está olhando fixamente para a seu ponto de chegada. Então ele vence todas as dores e chega até o final. Assim também, ele se esforça ao máximo. Ele se investe horas de treinamento, né, durante muito tempo. E então ele sente a dor da renúncia e do treinamento para atingir o seu maior objetivo, que é chegar à linha de chegada com excelência. Assim também nós, como atletas de Cristo, precisamos vencer. Mas muitas vezes nós sentimos dor. Queremos fazer uma coisa, mas para você ser um atleta de Cristo, você deve renunciar àquilo. Ou você deve fazer algo com excelência, com dedicação, para atingir os objetivos e agradar aquele treinador e estar ali vencendo de uma forma maravilhosa. Então,
Corredor, então a palavra vencedor significa vencer mais dor. E corredor? Nós somos corredores, né? Corredor significa correr mais dor. Então um atleta, você pensa que ele não sente dores? Como sente dor? Sente muitas dores. E nós, como atletas de Cristo, nós sentimos dores. Só que o atleta não olha para a dor. Sente dor, mas não olha para a dor. Porque o seu olhar está somente, fixamente em Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele está correndo, olhando para o Senhor Jesus. Então, o atleta, então, parte em velocidade, corre, né? E ao correr, se concentra no seu objetivo, no seu alvo. Sente dores? Sim, sente dores. Mas ele não olha para a dor, ele não dá atenção para a dor. Assim também, nós como atletas de Cristo, devemos olhar para Jesus, e se Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, por propósito dele nos curar, ele nos curará. Mas se for um espinho na carne, ele não permite que isso aconteça para que a gente não venha se ensoberbecer. Mas, como atleta de Cristo, devemos sempre, curado ou não curado, olhar para o Senhor Jesus e para a recompensa que ele tem para nos dar após chegarmos à linha de chegada. A nossa corrida espiritual deve ser constante, sempre na mesma velocidade. Mesmo que quando você sair, seu ponto de saída, e aquele rojão, aquela bomba for estourada e você sair, não se preocupe com as pessoas que estão na sua frente, mas esteja sempre constante em toda a sua jornada até chegar ao final. Mantenha a sua velocidade. Mantenha a sua velocidade. Né? Vá na mesma velocidade. Né? Mesmo na subida, continue na mesma velocidade. Porque aqueles que saíram com uma velocidade terrível, quando chega na subida, vão perdendo a sua velocidade. E aqueles que se mantêm constante, o ultrapassa e chega primeiro. E vamos ver em Apocalipse, em todas as cartas do Apocalipse, os obstáculos que nós podemos detectar que todos nós cristãos precisamos ultrapassá-lo. Primeiro obstáculo está no capítulo 2, versículo 4. Abandonaste o teu primeiro amor. Isto é, você perdeu o ritmo original, o ritmo de saída, o ritmo de início de carreira. Olha como você era no início. Lia a palavra, orava, buscava a Deus, jejuava, se entregava. Mas você perdeu o ritmo. Você abandonou o primeiro amor para com Deus, para com os irmãos e para com as almas perdidas. Então perdeu o ritmo. E a advertência é a seguinte: lembra-te de onde caíste. Às vezes nós estamos numa caminhada com Cristo e achamos que está tudo bem, porque nós continuamos nessa caminhada, mas o Senhor, que conhece todas as coisas, disse assim: olha, lembra, volta os seus pensamentos para aqueles momentos, aquela época em que você começou esta carreira. Lembra-te de onde caíste, se você tem deixado de orar, de meditar na palavra, de jejuar, enfim, lembra-te de onde caíste. Olhe para o espelho.
espelho é a palavra de Deus. O espelho também é a nossa mente, que vai refletir o nosso passado que nós deixamos de fazer. E perceba o que você fazia quando você iniciou a sua carreira cristã e deixou de fazer. E ainda diz, arrepende-te. Arrependimento é mudança de atitude. Volta à prática das primeiras obras. O que você praticava no início, quando se converteu. Recompensa aqueles que se arrependerem e voltarem a ter aquele mesmo ritmo original. Versículo 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Esta árvore da vida é a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E sai da boca de Deus. Procede de Deus. Então, aquele que vencer, ele volta a se alimentar a sua mente e as suas decisões com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Esta é a árvore da vida que vai dar-lhe vida. E mesmo estando neste mundo, você pode então se arrepender dos seus pecados. E esta comunhão com a árvore da vida, esse alimento com a árvore da vida, você pode se alimentar desse alimento celestial que é a palavra de Deus. Segundo obstáculo, permitir falsos profetas e para assumir a sua liderança, a liderança da igreja. Muitos profetas há na igreja, mas a liderança cristã que ama Jesus não deve permitir que estes se destacam e assumam as rédeas da igreja. E em Apocalipse 2, 14 e 15 diz assim, que a igreja estava permitindo que Balaão ensinasse a doutrina, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Estas doutrinas eram um incentivo para a idolatria e também para a prostituição. Então, se você tem feito isto, não tem se entregado totalmente na obra do Senhor, para fazer aquilo que ele determina para você, o diabo vai levantar os nicolaítas e os balaões desses dias para assumir a liderança da igreja. E isto é um obstáculo, isto é pecado, porque você não está reprovando as obras das trevas. E então este obstáculo deve ser vencido. Este obstáculo deve ser vencido. E deve, então, reprovar a doutrina dos nicolaítas e dos balaões. Então, é isto que deve acontecer. O Balaão amava mais o dinheiro do que o seu dom, o seu ministério. Ele não pôde amaldiçoar o povo de Israel. O Senhor não permitiu. Mas ele armou laços para que o povo de Israel, os filhos do povo de Israel, mantivesse relações com as filhas dos moabitas, e assim eles, além de prostituir fisicamente, prostituíram também adorando outros ídolos, outros deuses. Então, esses são os Balaões. A doutrina do Balaão é esta: entrar esse Balaão, entrar na igreja para afastar as pessoas que amam Jesus e levá-las à prostituição espiritual, a colocar dinheiro, mamon, no lugar de Jesus,
a colocar cargos, posições no lugar de Jesus, a colocar cargos eclesiásticos e tantas outras coisas no lugar de Jesus. E é isso que acontece. Eles levam a idolatria e também a imoralidade, aprovando casamentos, aprovando o divórcio que Deus odeia, aprovando essas coisas terríveis que nós vemos aí, ou ficando calado. Quem cala-se consente e permite que a doutrina dos Balaão, a doutrina dos nicolaítas, se introduz na igreja e afasta as pessoas do Deus vivo. Advertência para quem se arrepender. Se não se arrepender, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada é a palavra de Deus. Contra eles encontro os que ensinam a doutrina dos nicolaítas de Balaão e aprova, e permite, e consente, e cala-se. Contra esse, então, o que acontece? Em outras palavras, se não se arrepender, o Senhor Jesus vai tirar a liderança destes falsos mestres. Vai tirar a liderança destes falsos mestres. O Balaão, depois de ter feito tudo aquilo, ele foi morto, a espada, pelo próprio povo de Israel, e fez muito bem disso acontecer. E nós precisamos usar a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, para tirá-los da liderança do nosso meio e parar de contaminar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. E a recompensa destes, qual a recompensa daqueles que se arrependerem? Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, a palavra revelada, maná, a palavra que vem de Deus, que é revelada, que é dirigida, que é vivificada pelo Espírito. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Receber este novo nome, dado por Deus, que é um mistério só aquele que recebe, é fazer parte da história divina aqui neste mundo e na eternidade, quando partirmos com Jesus. Isso significa. Então, é estar identificado e fazendo parte dessa história. E recebendo os segredos entre nós e Deus. Só os espirituais, só aqueles que removem as barreiras, que impedem a sua corrida com excelência, podem então desfrutar dessas maravilhas. O fruto da comunhão. Terceiro obstáculo. Permitir e dar legalidade aos falsos profetas, simbolizado por Jezabel. Jezabel manipulava Acabe e se tornou a líder de Israel, a rainha de Israel, usurpando o trono de Israel. Então, quem são esses que entram na igreja? Os líderes que entram na igreja são aqueles que manipulam aquelas pessoas que o mantêm no cargo, na sua posição. Mesmo à custa de estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Se eles são do meu lado, se eles me aprovam, eu estou com eles. E se eles não estiverem de acordo comigo, eu os tiro do meu caminho. Eu os reprovo. Né? Era assim que Jezabel fazia. Então ela manipulava as pessoas para que os profetas de Baal, a mantivesse no trono. Os profetas comiam na sua mesa, são aqueles que comem na minha mão. Podem fazer o que quer. Então, essa é Jezabel. Jezabel conduzia o povo à idolatria.
conduziu todo o povo de Israel a adorar a Baal. E também a Jezabel mantinha os falsos profetas de Baal que a bajulava e o sustentava com manjares da mesa do rei. Esta era Jezabel. E, pior de tudo, perseguia os verdadeiros profetas, os homens de Deus, que tinham a palavra que vinha do coração de Deus, que tinha comunhão com Deus, recebia esta palavra para transmitir ao povo de Israel. E um desses profetas era Elias, e ela os perseguia. Perseguia. Então, por isso que na liderança da igreja você precisa ter discernimento de espírito e não ir pela opinião pública, mas você deve sentir a direção do Espírito Santo, mesmo que seja contra a opinião pública, e apoiar aqueles que amam Jesus, aqueles que têm comunhão com Deus e que não são bajuladores. Porque são estes que, através dos seus ministérios, vai fazer com que você mantenha o trono se você obedecer a Deus através das suas vidas. Pois bem, advertência. Qual a advertência? Aqueles que arrependem das prostituições espirituais, idolatria, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jezabel e com os profetas de Baal. Olha só, ele vai ser levado a uma enfermidade grave. Ele vai prostrar de cama. Ficar prostrado de cama, não vai poder se levantar. Vai ter uma grande tribulação. Uma grande tribulação. Vai sofrer muito. Isto é para os que adulteram com a Jezabel. E além do mais, o mesmo que aconteceu com Jezabel, foi morta ele, mortos os filhos de Jezabel. Até mesmo aquele que ouvia a voz do profeta, que era Acabe, mas não tomava uma posição diante de Deus, firme, bem firme, mas ele deixava-se levar pela manipulação de Jezabel. Pois bem, agora vamos ver a recompensa que está no versículo 26 ao 28. Diz o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que significa isto? Se você reprovar as obras, as autoridades de Jezabel na igreja, com veemência, você vai receber a autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então, o Senhor Jesus dará autoridade sobre as nações, sobre o diabo, sobre a natureza pecaminosa, sobre o mundo. Vai dar autoridade se você reprovar a autoridade de Jezabel. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Olha só, objetos de barro. Vai ter poder, vai ter força, vai ter autoridade recebidas pelo Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Assim como também eu recebi de meu Pai. Jesus recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, porque ele foi até o fim e venceu. Venceu a morte e o inferno. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então,
Não permitas que a Jezabéis tenha autoridade sobre a igreja, mas reprove-as, suas obras, sua doutrina, mesmo que custe a morte, como aconteceu com Elias. Mas Elias, dirigido pelo Espírito Santo, ele fugiu e se escondeu. Mas ele venceu até a morte, porque foi arrebatado num carro de fogo. Assim também nós vamos ser arrebatados com a igreja e estar para sempre com o Senhor Jesus. Agora vamos ver a quarto obstáculo. Autoimagem de si mesmo. Hipócrita, mentirosa. Diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, o Deus olha para uma pessoa e vê que ela está morta, que ela está andando automaticamente na sua religiosidade, de uma forma mecânica, adora a Deus apenas de boca para fora, o seu coração está longe do Senhor, é como uma máquina automática, com expressões externas de quem é espiritual, mas na verdade é falsa, porque as suas atitudes não condiz com o que ela diz. Então, a própria pessoa se vê a si mesmo como sendo viva, mas Deus olha e vê: você está morto, você não tem vida, eu não posso falar com você, eu não posso te direcionar, você está morto. Então, uma falsa visão de si mesmo. Não podemos olhar para nós e acharmos que nós estamos bem, que somos espirituais, que somos os melhores. Não somos nada disso. Jesus que é o melhor. E se eu manter firme com Jesus, então eu vou continuar tendo vida e vida com abundância. Mas se eu deixar de ter esses momentos com o Senhor Jesus, com o Pai, leitura da palavra, oração, enfim, cultivar a minha vida espiritual, se eu deixar disso, eu posso ter uma religiosidade externa, em que parece para todos que eu tenho vida, mas na verdade eu estou morto, porque o importante é a segunda visão de Jesus, não conforme eu vejo a mim mesmo e nem como as pessoas me veem. O mais importante é como o Senhor Jesus me vê lá no íntimo do meu coração. E advertência. Advertência. Que os líderes da igreja devem discipular os fracos. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão duvidosos. Consolida quem está para morrer. E ainda diz, na advertência, que devemos lembrar do que tem recebido e ouvido. Lembrar de tudo aquilo que o nosso Deus tem falado com nós durante toda a nossa trajetória. Eu tenho que lembrar. Tenho que trazer na minha memória e valorizar todas essas coisas que recebi de Deus. E devemos revigiar e arrepender-se. Porque Jesus virá com surpresa contra quem não se arrepende e a favor daqueles que se arrependem e volta a correr com dignidade, de acordo com a vontade de Deus. Recompensa. Versículo 5. 3, 5. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Veste significa obras. Estar vestidos com a obra que Jesus praticou lá na cruz do Calvário. As vestes lavadas, limpas pelo sangue de Jesus. Seria purificado então das suas obras. E também não apagará o seu livro da vida. O seu nome do livro da vida. E o próprio Jesus confessará diante o seu nome, de quem se arrepende, é claro, diante do Pai e diante dos anjos. Vai ser assim algo muito maravilhoso.
Tudo bem? Essa é a recompensa. Quinto obstáculo: a apatia, indiferença, ausência de afetos, de amor por Jesus e pela igreja de Jesus. Aí, no versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque assim como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então você não é quente e nem frio. É morno, apático, indiferente com aquilo que Deus faz e com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E isso é tão terrível, porque aqueles que se dedicam falam assim: vou deixar tudo, e se torna realmente frio, gelado, e não mantém a sua aparência de espiritual. E se afunda no pecado, o Senhor tem misericórdia quando ele cai em si, se arrepende, volta-se e ele se torna quente. Ou aquele que se dedica totalmente. Então, ele não é quente nem frio. E além do mais, ele tem uma visão falsa da prosperidade material. Versículo 16 assim, diz assim que ele fala assim: Senhor, eu sou abastado, sou rico, eu não tenho falta de nada. É aquele que acha que a prosperidade de Deus é realmente ter as coisas, ter todo o conforto, ter dinheiro, ter casas. Toda a prosperidade material que nos leva à mordidão espiritual é abominação diante de Deus. E Deus te abomina e quer lançar este do seu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus, toda prosperidade, toda bênção que nos afasta de Deus, então, nos afasta da vida espiritual abundante, é abominação de Deus. É um nojo. É terrível. Você que tem tudo, acha que você é espiritual, que você não precisa de ninguém nem de Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode fazer no nível material. Mas se você está afastado dos caminhos do Senhor, quer dizer, morno, é apático, essas obras, essas riquezas que tem, materiais que você tem, não tem valor nenhum. É abominável diante do Senhor. Você que é rico, você tem que ser rico em boas obras, ajudar os pobres necessitados, seus funcionários. A obra de Deus, financiar missionários que estão em outros lugares. Senão você é morno. Sendo morno, você pode ser vomitado do corpo de Cristo. E aí, sendo vomitado do corpo de Cristo, não só você, como tudo que você possui, fica desprotegido. E o diabo vai usar todos os meios, todas as circunstâncias para roubar você e deixar você na miséria. Advertência: de mim compres. Olha Jesus falando: de mim compres. O que significa? De mim você compra. Ou o seguinte: busque de Deus, busque de Jesus. De mim compres significa renuncia à sua comodidade, à sua zona de conforto. Renuncie. Busque de Deus as riquezas espirituais e eternas. De mim compre. Compre o quê? Ouro refinado pelo fogo. Ouro significa autoridade, a autoridade de um rei. Busque de Jesus a autoridade que vem dele, a autoridade espiritual, que leva você a vencer todos os seus inimigos como rei. Ele os constituiu reis e sacerdotes. Ouro o quê? Refinado pelo fogo. Significa quebrantamento, dependência e arrependimento. Ainda mais, Jesus dizendo: de mim compres vestiduras brancas. Vestes significa obras purificadas,
limpas pelo sangue de Jesus, obras aprovadas pelo Senhor Jesus, obras que são eternas e que são motivadas pelo amor de Deus. Isto é vestiduras brancas. E também compre que colírio. Colírio é um medicamento que se aplica nos olhos para enxergar melhor. Então esse colírio para ungir os olhos. Se unge alguém separado para fazer a obra de Deus, para servir a Deus. E essa unção que nós devemos buscar em Jesus é para enxergar melhor aquilo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Ele já falou com você, mas por causa da sua prosperidade, das suas finanças, de mamon, você abandonou aquilo que Ele colocou, ou se esqueceu, porque todas as coisas que você tem, essa ganância, abafou aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Então, compre colírio também para ungir os teus olhos e perceber aquilo que o Deus Todo-Poderoso tem para você, os seus dons, seus talentos, e colocá-los em prática. E você vai ter, então, uma vida eterna com Jesus. E a recompensa a este vencedor, aquele que se arrepende e deixa, vai ter um lugar de honra. Você que busca lugares de honra neste mundo, que gosta de elogios, que gosta de recompensa, que gosta de títulos dos homens, ama o primeiro lugar, ama títulos. Se você vencer tudo isto, você vai sentar num lugar de honra eterna. Você vai sentar-se com Jesus no seu trono. Não somente quando você partir para a eternidade, mas aqui mesmo. Você pode sentar-se com Cristo nas regiões celestiais, nas esferas celestiais, e reinar com Cristo em vida. Assim como Jesus venceu e se assentou no trono com o Pai. E assim também você pode vencer e se assentar no trono com Jesus, no lugar de dignidade, no lugar de autoridade. Então, sempre na vida, mesmo na vida, você pode se assentar com Cristo e reinar em vida. Você pode vencer o pecado, vencer o sistema político e religioso corrupto, vencer a sua natureza pecaminosa, carnal, egoísta. Então, este é o último obstáculo dessas 7 cartas. Agora, você está diante de algum desses obstáculos que precisam ser removidos ou passar por cima deles? Tem. Então, para você vencer, de acordo com as regras celestiais, você precisa vencer cada uma dessas. Se arrepender, voltar a fazer aquilo que fazia, procurar andar no mesmo ritmo de quando você começou essa caminhada cristã, essa carreira cristã como atleta de Cristo, para que você venha vencer todos os obstáculos, chegar na linha de chegada com excelência e desfrutar de todas as recompensas que o Pai Celestial tem para a sua vida. Então, como está a sua vida espiritual? Morna? Assimilando e permitindo que falsos profetas e mestres ensinam a igreja sobre idolatria e prostituição? Você nos reprova, não tira essa autoridade delas? Você tem se deixado se manipular por líderes que amam o dinheiro, que amam o primeiro lugar, por pessoas más? Você olha para si mesmo e diz que por causa da sua riqueza material não precisa mais de Jesus? Você tem uma visão correta de si mesmo? Busque Jesus. Entregue-se ao Senhor Jesus. E permita que a palavra de Deus, que o Senhor sonda o seu coração e vê se há algum caminho mau. Ele que conhece os pensamentos, conhece os corações. Ele, de uma forma real,
as suas motivações, ele vai sondar o seu coração e você vai pedir perdão e vai propor no seu coração para estar andando nos seus caminhos. Assim sendo, você vai receber a recompensa do vencedor naquele momento em que você transpor a linha de chegada. Deus abençoe você e a sua família e tudo quanto você administra para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém.